Hoje eu vou estar fazendo uma análise barra um review sobre um dos meus animes favoritos e da minha esposa também, seria o Darling in the Franxx. É um anime relativamente antigo a essa altura, eu acho que ele lançou em 2017, se eu não me engano, deve fazer uns 6 anos. Mas até hoje o Reddit dele é super ativo, você ainda vê muito meme dos protagonistas e tal, porque é um anime muito bom. Eu vou tentar fazer esse review o mais spoiler-free possível, mas tenta entender que, cara, quando a gente tá fazendo uma análise relativamente profunda, não é só primeiras impressões. Então eu diria, talvez você queira assistir primeiro, ou só assistir se você não ligar pra história de spoiler. Segunda coisa que eu vou falar, só pra você saber, as cenas que você estão vendo de fundo desse anime, aqui no vídeo, são um AMV novo que eu lancei no meu canal americano barra meu canal global. Se você não sabe, eu tenho um segundo canal, e é lá que eu posto todos os meus animes music videos, meus memes e todas essas coisas. Aqui é o meu conteúdo que é voltado para brasileiros ou pessoas que falam português. Aquele ali é meu conteúdo voltado para uma audiência global. O arroba daquele canal é @xaberurus, ou @xaberurus. O nome do canal é só Urus, sem ser UrusBR. E tem 2 MVs lá, eu tinha postado um terceiro do Naruto também, que tomou um copyright strike aí do YouTube. Essa merda que ninguém merece. E então, se você quiser ficar por dentro das outras coisas que eu lanço, além de análises e conteúdo assim que eu só falo, é lá que eu tendo a postar. Então eu vou fazer um review hoje desse anime e uma análise, mas só pra você saber também, as cenas que você tá vendo aqui, eu fiz um AMV bem romântico, e o anime é bem romântico, mas não é só sobre isso, o anime é sobre mecha e robô, tem mais ação do que o meu AMV faz parecer que tem. Então, só saiba disso, o anime não é 100% romântico, ele tem bastante ação também. E ele é altamente sexual também. A gente vai conversar sobre isso também pra você já saber se é uma coisa que te interessa ou não. Vai ser muito difícil, eu já vou avisando. Eu não sei como falar a palavra bias em português, tipo um bias. Eu tenho um bias enorme com esse anime. Porque eu sou muito fã do anime, eu adoro ele. Então vai ser muito difícil eu dar uma opinião justa e 100% honesta, né? Porque tá vindo de um lugar que não são primeiras impressões e não é um anime que eu não gostei, é um anime que eu gosto muito. Então vai ser difícil eu criticar ele, às vezes em partes que talvez eu devesse, mas eu vou dar o meu melhor e vai me doer muito falar mal do anime, porque eu adoro ele, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui pra falar as coisas que eu acho que eles fizeram direito e as coisas que não fizeram direito. Tem animes que são objetivamente incríveis, por exemplo, o Sousou no Frieren, um anime incrível, né? O Delfinha Branca lá. Tem outros animes como esse que não necessariamente são objetivamente incríveis. Ele é incrível pra mim, mas talvez não seja pra você. Entende? Tem animes que às vezes eles apelam para um nicho, ou ele tem uma audiência específica que por alguma razão gostou dele, mas ele não é incrível pra todo mundo. Eu diria que esse é um desses animes e eu vou explicar o porquê. Bom, com esses avisos fora do caminho, vamos começar aqui a análise. Eu vou começar só descrevendo um pouco do anime para quem não conhece. O anime Darling in the Franxx, ele trata de um futuro um pouco distópico, onde o mundo está basicamente, parece que sendo... O anime não conta muito a história já de cara, então eu não vou dar spoiler. Mas existem esses monstros, essas criaturas que parece que estão tentando tomar o mundo, parece que tem avanços tecnológicos que os humanos estão tentando fazer, especialmente no setor de energia, que estão sendo, de certa forma, bloqueados ou atrapalhados por essas criaturas, né? E o anime não especifica de onde elas vêm, exatamente qual é o propósito delas, né? A única coisa que a gente sabe é que tem os nossos protagonistas, que por alguma razão eles são adolescentes, né? E tem os adultos no anime também, mas quem luta contra essas criaturas e pilota os robôs, as mechas, são esses adolescentes, que são esses pilotos, que são treinados desde criança para isso, e o anime explica que eles são até geneticamente modificados e treinados desde criancinha só para pilotar esses robôs, para lutar contra esses monstros e poder proteger esses avanços e essas colônias que os humanos formaram. Mostra muito o mundo, parece que o mundo está sendo destruído de alguma forma, ele não é muito verde, ele é bem, né, seco, parece um mundo de certa forma quase pós-apocalíptico, meio que, eu não sei qual que seria o termo punk certo, o tipo de punk para isso, mas é definitivamente um sci-fi, assim. E essas crianças que pilotam essas mechas, de novo, o ponto delas é defender as plantations, as plantações, que seriam essas colônias humanas que estão extraindo essa energia e tentando criar avanços tecnológicos para a nossa civilização. Agora, por que que esses robôs têm que ser pilotados por crianças? No caso, que é onde eu vou explicar que vem os nossos protagonistas. Nesse mundo, basicamente, especialmente quanto mais velho você fica, os seres humanos eles vivem muito tempo, porque os avanços tecnológicos
basicamente fizeram os humanos quase imortais. E eles não têm muita necessidade para certas coisas. E é onde eu vou falar um pouco sobre o tema do anime. Ele tem um tema muito, muito sexual. E ele lida com a sexualidade humana de certa forma relativamente interessante. Porque a energia toda de onde vem né, essa energia que vem para pilotar esses robôs seria dessa parte de juventude, sexualidade ativa, hormônios, essas coisas. E é daí, por isso que são as crianças que pilotam os robôs. Eles são basicamente movidos a energia psicológica e energia sexual e coisas assim. Que os adultos não têm mais, porque se você vive por muito tempo, você perde algumas dessas funções biológicas. Por exemplo, os adultos não têm mais filhos. Na verdade, as crianças, não sabem de onde elas vêm, elas não sabem de onde criança vem, elas não entendem o que é reprodução, elas não sabem de nada disso. E é um tópico interessante, ao mesmo tempo é um pouco, né... Como eu disse, esse anime tem coisas que não explica 100%, e eu vou falar sobre isso também. Esse anime, ele é muito bom no character development. Ele é muito bom de desenvolver os personagens, ele não é muito bom de desenvolver a história. Apesar de que a história é bem interessante, você fica com várias perguntas a todo momento, querendo saber... Porque o anime vai contando a história, vai contando os eventos que estão acontecendo, mas ele não tem muitos momentos onde ele pega e dá uma reprise, assim, de como o mundo ficou assim... Qual que é a história, do porquê que as coisas estão assim. Só lá pro final ele começa a explicar. Então a maior parte desse anime é um mistério. E eu acho que de certa forma isso foi uma jogada do criador. Porque se você cria esse mistério, cria as pessoas interessadas no anime e elas continuam assistindo sem você ter que explicar as coisas. Porque cria esse mistério. Tem vários shows que fazem isso, e inclusive um que eu tô trabalhando num review agora que não é um anime, é um show que chama From, que ele faz isso bastante, onde se você, de certa forma, se você mantém o mistério, te poupa de ter que explicar a história do show, de te explicar a história do mundo. E ao mesmo tempo mantém o mistério, e as pessoas, mesmo você não tendo tido tempo e o trabalho de explicar e desenvolver a sua história, de onde as coisas vêm, mantém a pessoa que está assistindo interessada, porque tudo é criado em volta de um certo senso de mistério. Né, a gente parece que os adultos são bem misteriosos, a gente não sabe porque as crianças estão lutando exatamente, não explica nada disso. Não explica porque os humanos estão fazendo o que eles estão fazendo. A maior parte das coisas não explica. E vai focando apenas no desenvolvimento do que está acontecendo naquele momento, nas batalhas e no desenvolvimento dos personagens. Isso é uma tática muito boa se depois você for explicar direito a história. E eles dão uma explicada mais lá para o final do anime e não é muito boa. Muito dessa história fica a dedução sua do que você acha que aconteceu, fica muito a sua imaginação, o que eu não gosto. Eu acho extremamente preguiçoso fazer um tipo de história assim. Eu acho que se você for fazer isso, eu acho que tem que ser feito de um jeito muito mais sutil. Grandes partes da história não são explicadas. E o que é explicado lá pro final. E tem uma explicação bem interessante, mas eles deixaram bem pro final do anime. Então você passa o anime todo tentando entender o que tá acontecendo. E de novo, de certa forma, funcionou, porque eu fiquei interessado o anime inteiro e eu queria saber o que estava acontecendo, né? Então, de novo, como eu tô tentando fazer isso aqui, um review mais spoiler-free possível, eu não vou falar sobre o final do anime e nem sobre o desenvolvimento da história, o que acaba acontecendo e coisas assim pro final da história, porque eu também não quero fazer um total spoiler aqui, ó, você tem que assistir o anime também. E eu vou falar pra vocês, eu tenho todos os mangás, né, o Blu-ray desse anime também, eu adoro ele. Os mangás, eles são bem próximos, eu acredito que o mangá desse anime, na verdade, veio depois do anime em si, eu tenho todos eles. E já aviso, o mangá não é censurado como o anime é, então ele é altamente picante, fica o aviso aí. Definitivamente não é uma coisa que você quer ter em volta das suas crianças, umas coisas assim, talvez eu diga. Como normalmente a gente vê em mangás, que são, talvez não tenha censura ou alguma coisa assim, aqui e ali, é realmente... Pra mim o mangá, eu vou ser sincero, apesar de que ele é muito, muito bom, muito bem feito, a qualidade dele é magnífico, é claramente um fanservice enorme. O mangá, assim, desde a capa dele a certas cenas, eles põem cenas coloridas, assim, no meio do mangá, só imagens, tipo um fanart, assim,
Não um fanart, né? Porque é feito pelo criador, mas é claramente um enorme fanservice pro anime. O que, sinceramente, eu não sei porque eles não podem só fazer logo em anime os personagens ter pelo menos 18 anos. Eu não entendo essa história no Japão. Acho que tem a ver com a idade no Japão, né? Qual a idade mínima, né? Pra poder se relacionar, o que seja. Eu não sei se é 16 ou o que é no Japão, mas parece que todo personagem de anime é um corpo de adulto, atitudes de adulto e parece um adulto com a idade de um adolescente. Aí é meio estranho, porque um anime como esse que é altamente sexual, você fica, tá, mas por que a gente tá sexualizando tanto adolescentes, né? E aí você lança um mangá que tem, né, temas assim extremamente sexuais. As pessoas todas têm 15, 16 anos, 17, eu não sei a idade, eu acho que é 16, todo mundo tem. A 02 tem 16. E é estranho, sabe? Pra gente aqui no Ocidente, né, que sabe que a idade aqui é pelo menos 18, 19, 20 anos, é estranho sexualizar adolescente, sabe? Mas é uma diferença de culturas, né, entre a nossa e a japonesa. Eles não têm um problema com isso, a gente tende a ter. Se você quiser consumir mídia japonesa no geral, isso é uma coisa que você simplesmente tem que aceitar, que a maioria desses personagens eles vão fazer adolescentes. Eu não sei exatamente a razão por isso. Eu acho que é porque eles têm expectativa da maioria das pessoas que assistem o anime sejam adolescentes, talvez, então eles estão querendo apelar para o público que ainda tá na escola. Ou eles simplesmente têm né, eu não vou entrar no mérito, mas fica sabendo disso. Com isso dito, como eu disse, o anime ele é extremamente sexual e ele não é feito de uma forma onde, sinceramente, é muito estranho. No sentido de... As partes sexuais que aparecem são algumas, mas não mostra nada super explícito, assim. Tem algumas cenas, mas... É mais o que se trata do anime é que ele gira mais em torno de sexualidade, no sentido de, como eu disse, é quase uma introspecção e descoberta sobre essas emoções e esses hormônios humanos. Então não é tanto que simplesmente tem um fanservice lá simplesmente por ter, como a maioria dos animes tem, que só é um anime de ação e do nada tem um fanservice completamente aleatório no meio. Ou animes como Goblin Slayer, que eu adoro, mas querendo ou não, acontecem coisas horríveis, aí do nada tem um fanservice no meio, é super sem tato, assim, nenhum. Esse anime não é assim, ele tá explorando mesmo esses temas sexuais desde o começo, tanto é que a descoberta de alguns dos personagens, uma das personagens ela quer muito ser mãe, e ela não entende o que é ser mãe, ela descobre através de um livro num lugar abandonado, e os livros na verdade são banidos nesse mundo, qualquer informação sobre reprodução e coisas assim são banidas. Então ele realmente está explorando o tema desse desenvolvimento desses adolescentes, tentando entender no mundo onde a sexualidade é uma coisa tabu e proibida, eles estão tentando descobrir as próprias emoções deles, hormônios e o que é reprodução, da onde vem crianças, entre outras coisas. E, de novo, não mostra nada disso. Inclusive, tem personagens que têm filhos, mas a gente não vê. Então, obviamente, o anime, ele lida muito com sexualidade, mas esse é o tema do anime, não é de uma forma que é puramente por fanservice. Então, acho que isso é uma coisa importante de distinguir, muito importante, inclusive, porque você sabe sobre o que se trata esse anime bem no começo dele já. Né? Então não é como se você estivesse sendo pego despreparado para isso. O tema inteiro do anime lida com sexualidade. Apesar de que não é um anime só sobre isso, ele lida com isso e explora muito esse assunto. Versus outros animes, como eu disse, só enfia no meio. Esse não só enfia no meio à toa. Tem uma razão do porquê ele tá mostrando certas coisas que eles mostram. E querendo ou não, essa fase, essa idade, né, adolescência, tarde da adolescência, 16, 17 anos, é quando, né, esses hormônios estão mais ativos e vem mais perguntas, especialmente num mundo onde não tem resposta para nada. Então, é interessante, às vezes é um pouco desnecessário, mas no geral, como eu disse, não é do nada que essas coisas são mostradas, elas são exploradas num contexto geral do anime inteiro, o que torna ele interessante. O anime também trata sobre um tema muito romântico, né, que é sobre esse menino, Hiro, e essa menina 02. Ela não é um ser humano, e eu não vou dar muito spoiler sobre isso, mas ela é apaixonada por ele, eles se apaixonam, e eu acho esses dois personagens muito, muito interessantes. Apesar de que a história envolve vários personagens interessantes também, e como eu disse, uma parte muito forte desse anime é o desenvolvimento dos personagens, porque ele não foca tanto na história, e ele empurra a história lá pro final e não explica nada. Ele consegue realmente desenvolver os personagens e as relações desses personagens. Isso eles fizeram muito bem, a história nem tanto.
né? Mas como eu disse, você acaba não notando isso porque a maioria fica no mistério e você não sabe a maioria do anime. Mas o desenvolvimento de personagens é muito incrível. Mas eu vou focar primeiro nos dois personagens principais, que seria o Hiro e a 02. Eu gosto desses personagens porque eles quebram alguns estereotipos, normalmente, que a gente tem sobre masculinidade e feminilidade, isso é uma palavra? Sobre o sexo masculino e o sexo feminino. Como uma mulher tem que agir, como um homem tem que agir. É interessante como eles exploram isso. Porque o nosso personagem, o homem, ele não é um personagem muito masculino. No sentido de, ele não é, né, bi nem nada assim, ele é um personagem hétero, que seja, ou pelo menos parece que é. Não é que nada desse sentido, assim. É mais que as atitudes e a forma como ele se comporta e age, especialmente com outras mulheres, seria tradicionalmente o que a gente associaria mais como a mulher age. Ele é mais tímido, ele não fala o que ele pensa, ele é mais acanhado, ele é um pouco, ele não é muito assertivo, assim, ele não é muito, né, ele não é muito dominante, não é um personagem dominante, ao contrário, a mulher nesse anime, ela tem algumas das características que a gente normalmente associaria mais com do sexo masculino. Ela é extremamente dominante, ela é imponente, ela é muito mais dominante do que ele, ela toma as atitudes primeiro, e eu acho que ficou bem interessante porque eles conseguiram fazer isso de uma forma que não fica forçado, né? A 02, ela consegue reter muito da feminidade dela, né? Ela é um personagem extremamente feminino, mas ao mesmo tempo ela tem traços e partes da personalidade dela que são extremamente masculinos. E a mesma coisa com o Hiro. Ele ainda é um personagem muito masculino, que ainda muitas vezes domina, mas, né, que mantém algumas dessas coisas tradicionais que a gente pensaria masculinas. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito feminino em outras partes também. Então é muito interessante isso. Eles fizeram personagens que são bem diferentes do tradicional, e eu achei que ficou muito legal. Eu adoro a personalidade da 02. O Hiro, ele é ok, não é um dos meus favoritos, mas ele é ok. A 02 em particular tem uma personalidade que eu acho que é desenvolvida de forma muito interessante. E o anime tem uma animação linda, então ele consegue conver muito das emoções, muito das atitudes, das ações do personagem através de tato, né, movimentos, toque, coisa assim, abraços, como você pode ver aqui, né, o amor no anime é muito expressado de forma muito bonita. A personagem principal, ela não tem medo nenhum da sexualidade dela, ela parece que entende do assunto versus o homem não entende nada, e é muito mais acanhado do que ela. O anime consegue expressar muita emoção através de olhares também, parecido com o Frieren, onde muitas das emoções são não verbais, e eu acho isso interessante. Muitas das coisas que os personagens estão sentindo, e uma coisa que eu gosto muito em alguns animes, não são expressadas verbalmente. Ele deixa um pouco a você entender baseado no visual. Esse anime faz isso muito bem. Eu sinto que muita da mídia que a gente consome hoje em dia é muito spoon-fed, assim, como a gente diria aqui. É muito já dado na mão. Se um personagem está irritado, ele fala, eu estou irritado por XYZ porque isso aconteceu. Eles não falam isso no anime, eles só mostram as coisas e é meio, ela tá irritada por causa disso, ele tá sentindo isso por causa daquilo, né? O anime, ele, de certa forma, assume que você não é um idiota, sabe? Versus muitas das mídias, especialmente filme, coisa assim que a gente assiste hoje em dia, parece que o filme tá assumindo que você é um idiota e tem que explicar tudo. Então, como eu disse, muitas das emoções, atitudes e ações são expressadas de forma não verbal, o que é muito bonito. E como eu falei, o fato de que eles pegaram algumas dessas coisas que são tradicionais, alguns traços tradicionais masculinos e alguns traços tradicionais que são femininos, e eles fizeram meio que um blend disso nesses dois personagens, faz eles parecerem mais humanos e mais interessantes. Porque nessa vida, a maioria das pessoas, ou ninguém, é um branco e preto, né? Ninguém é um homem tradicional, ou a maioria das pessoas não são 100% tudo como tradicionalmente a gente pensaria que um homem tem que agir, ou tradicionalmente pensa como uma mulher teria que agir. Nós somos um blend, né? Tudo são, né, shades of grey, assim diria, tipo, ninguém é 100% 880 branco e preto, a gente é uma mistura de diferentes coisas, e no anime também. Nenhum personagem é branco e preto, todos eles são desenvolvidos de forma bem complexa, eles têm personalidades bem complexas, eles se relacionam de forma complexa com
às vezes agressão, às vezes com atitudes negativas, positivas, tristeza, felicidade. Eles não são personagens que são branco e preto e que estão sempre do mesmo jeito ou agem do mesmo jeito. Eles são bem humanos nesse sentido. Isso faz você ligar para os personagens, e como eu disse, eu tô focando nesses dois, mas todos os personagens são desenvolvidos nessa história. Você sente a tristeza deles, você sente a felicidade deles, você torce por eles. Na verdade, o anime é bem frustrante porque a 02 e o Hiro, esses dois personagens, têm uma dificuldade de ficar juntos. E você sabe que é suspensão de realidade, é um desenho, mas você torce para eles ficarem juntos. Você acaba conectando muito com esses personagens porque eles são desenvolvidos de uma forma tão humana e interessante. Agora, esses são os personagens, e eu só vou falar desses dois, os outros eu só vou falar que são interessantes também. Agora, em questão dos vilões, os vilões, entre aspas, as coisas que eles estão lutando contra, não são desenvolvidas nem um pouco bem, e apesar de que o anime inteiro é muito lindo, os mechas são desenvolvidos muito legais, né? Os robôs, os humanos, os líderes dos humanos, tudo está acontecendo, o mundo é muito bonito, eles não fizeram um trabalho muito bom em desenvolver as calamidades, entre aspas, os inimigos que eles estão lutando. É bem preguiçosa. Não a animação é excelente, mas o desenho em si. Eu não sei por que eles foram com o look que eles foram para os inimigos. Alguns dos inimigos são tipo um quadrado, alguns inimigos são tipo um círculo. Talvez tenha uma razão que eu não entenda por isso, mas é muita mesmice os inimigos. Talvez seja para mostrar que eles têm essa mentalidade quase de colônia, né? Esses bichos são quase uma colônia, então tudo é meio que igual. Beleza, mas tem um inimigo que parece um barbeador da Philips, sabe? Eu acho que eles são muito mal desenvolvidos. As batalhas são legais e, como eu disse, os mechas e tal, tudo é muito bem desenvolvido, a animação, o combate é muito lindo, mas os vilões são muito mal desenvolvidos. A outra coisa que eu vou falar também, de novo, tudo isso me dói porque eu adoro esse anime, então é difícil falar mal dele. Mas a realidade é que a história é bem mal desenvolvida. Tem muitas coisas que não explica direito, que não entra no mérito. Eu sei que muito desses animes, o problema que eles têm é tipo a questão de budget, né? O tanto que eles podem gastar, o tanto de episódios que eles podem fazer. E eles preferiram focar mais no desenvolvimento dos personagens, por isso que é tão bem desenvolvido, versus o desenvolvimento da história. A história não é das melhores, mas pro final, quando realmente explica e conta, você consegue entender e ela fica bem melhor. Mas ainda assim tem muitas coisas que não são respondidas. Eu vou avisando que o final no mangá é um pouco diferente do anime, mas não muda muita coisa, no geral, de um pro outro. Artisticamente, na questão puramente artístico, desenho, como eu disse, animação, num geral ele é muito bem feito. É um anime visualmente muito bonito. Os personagens, tudo. Eu achei que os inimigos foram meio mal feitos, mas a chefe lá dos vilões é bem desenvolvido no geral. Os humanos, os líderes lá, todo mundo é muito bem desenvolvido. A arte do anime eu não tenho nenhuma reclamação, é bonita. A minha crítica pro anime é mais do desenvolvimento da história mesmo, não tanto artístico. Então, em conclusão aqui, por que você deveria... Pra quem que é esse anime? Primeiramente, ele é um anime de ação que envolve mechas. Se você gosta de mecha, normalmente gente que gosta... Eu sou uma dessas pessoas, eu adoro tudo que envolve mecha. Mobile Suit Gundam, Evangelion, o que for, cara, que tiver mecha, eu provavelmente vou assistir. Então se você gosta de mecha, você provavelmente vai gostar desse anime. Número 2, romance. Ele é um anime muito, muito romântico. E se você não gosta muito de animes que focam nessa parte romântica, talvez esse anime não seja pra você e vai te atordoar, porque muito do anime foca nisso. Apesar de que não é um anime inteiro, muito dele vai acabar focando nisso, como eu disse, desenvolvimento não só dos personagens, mas foca no desenvolvimento do relacionamento dos personagens, e não só o amoroso. Foca no desenvolvimento das amizades, desses personagens que estão presos em muitas horas juntos, e explica a história deles e tal, e por que eles se relacionam ou agem do jeito que eles agem. Tudo é muito bem explicado. Se você gosta de um tema de sci-fi assim, meio distópico, esse anime definitivamente é pra você. Ele não é um anime medieval, não trata com nada, né? Não tem espada, não tem nada disso. É um anime futurista. Se você gosta de sci-fi, talvez esse seja um anime interessante pra você. Lida com alienígena e coisas assim também. Combate muito bem feito também, animações excelentes, artisticamente muito bonito o anime. A história não ser tão boa, eu vou falar que... E não ser explicada até o final do anime, não é tanto um problema se você tá só assistindo o anime e meio que indo pra jornada, assim. Porque muito fica no mistério, muito é explicado pro final do anime. Só que também porque o desenvolvimento dos personagens é tão bom e do que está acontecendo atualmente, você só aceita que não tem resposta ainda pra maioria das coisas que você quer saber e você só acompanha o anime.
E pra quem não seria esse anime, de novo, ele vai ser um anime que talvez não é pros filhos, sabe? Provavelmente não é algo que eu assistiria com a minha família, digamos assim, é algo que eu assisti com a minha esposa, mas se eu tivesse filho, provavelmente não, a partir talvez de uma certa idade. E até mais velho, talvez seria um pouco estranho você assistir com seus filhos. Eu tendo a falar isso porque eu sei que tem gente que tem filho e gosta de assistir essas coisas com os filhos. Eu não acho que esse anime é pra você assistir com seus filhos. Ele, de novo, ele lida com temas altamente sexuais. Não tem nada de tipo como Goblin Slayer, que lida com violência sexual, nada assim. E não é muito explícito, mas o tema dele, no geral, tem muito a ver com isso. E eu sei que nem todo mundo acha isso interessante ou gosta de ver isso, então fica o aviso também. Eu não gosto muito de dar nota pra anime, mas eu acho que é pertinente pra esse aqui. Tem animes que eu considero como o tópico anime, assim, os melhores que existem, como Naruto, como Frieren, Dragon Ball Z, animes assim, Pokémon. Tem animes que só são, eles se consolidaram de uma forma que eles só são incríveis e meio que o top no que eles fazem. Pra mim, meu anime favorito e o melhor que eu acho que já teve seriam animes como o Naruto e o Death Note. Esse anime não é nesse nível. E eu não diria que ele é num nível assim lixo também, que é para assistir. Mas ele também não é medíocre assim no meio. Se fosse de 0 a 10, eu diria que esse anime é nota 8 assim. Ele é muito bom, mas ele não é incrível. Pra mim ele é incrível, mas eu, de novo, isso é pra uma audiência que nem todo mundo gosta do que eu gosto ou pensa igual eu penso. Se eu fosse uma pessoa que tá só assistindo anime e não gosta de mecha, não gosta de anime de romance, eu tô tentando só pensar de uma forma assim, uma pessoa de forma mais branca e preta, esse seria um anime muito bom, ele não seria excelente, né? Então fica aí mais esse aviso também, como se eu tivesse que dar uma nota pra esse anime. Por que eu acho que isso é pertinente falar? Porque esse anime, ele é muito querido. Tem muita gente que gosta muito desse anime. E tem muita gente que detesta o anime. Ele não é controverso, digamos assim, mas a opinião do quanto as pessoas gostam é. Tem gente que acha esse anime um lixo, tem gente que adora esse anime. As pessoas são bem divididas e eu consigo entender o porquê, é por isso que eu tô falando. Tem temas que o anime lida que, se te interessam, ele é muito bom, porque ele foca muito nesses temas. Só que ele falha em outras coisas, como o desenvolvimento da história, como o desenvolvimento dos vilões e coisas assim. Inclusive a parte artística dos vilões, como eu disse. O combate, muitas vezes tem combate, mas muitas vezes ele acaba focando demais nos relacionamentos dos personagens e não foca tanto no desenvolvimento da história. Isso é alguma coisa que talvez algumas pessoas não gostem e critiquem. Então, esse é um anime que vai ser polarizante no sentido não de que ele é controverso, mas no sentido de se ele é legal ou não. Por isso eu diria que ele é um 8. Apesar de que pra mim é um 10 de 10, eu diria que ele é um 8 de 10. Tem mais coisas que eu poderia falar sobre esse anime, só que eu acho que se eu falar muito mais, eu vou estar dando spoiler demais. E apesar de que isso é uma análise do anime, eu tô assumindo que a maioria das pessoas assistindo já viram o anime. Ainda assim, eu sei que tem uma boa parte que tá decidindo se quer assistir ou não vai assistir ou não assistiu. Eu não quero dar tanto spoiler assim, e eu acho que se eu analisar cenas em específico e mais coisas que acontecem no anime, talvez fique muito spoiler e não é minha intenção fazer isso com essas análises. É tentar fazer uma análise de certa forma que eu também não completamente estrago o anime se você tiver a fim de assistir. Se eu te contar o que acontece na história, vai estragar o anime desde o começo, sinceramente. Eu acho que vale a pena de novo falar. Como eu disse, eu falei isso em outros vídeos antes. Apesar de que o anime ele lida com esses temas sexuais e coisas assim, que para algumas pessoas elas não gostam ou não é do interesse, como eu sempre digo, uma coisa que eu gosto da mídia de arte japonesa, que seriam animes, é que a maioria deles não tá muito ligando pro que a gente gosta ou não gosta. É coisas da cultura deles. E parece que os autores, eles têm uma liberdade de expressão artística maior do que a gente tem aqui no Ocidente. Eu vejo que tem muitos assuntos que são tabus, eu vejo que tem personagens que são desenvolvidos de forma forçada, porque eles não querem reforçar assim ou adicionar estereotipos, né? Eles não querem fazer um personagem de certa forma porque talvez caia no estereotipo, eles não querem fazer XYZ por causa de alguma coisa que seria uma coisa social, que seria insensível. Eu vejo que os japoneses não têm muito isso. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, mas no geral, uma coisa que eu gosto da mídia japonesa é que eu sinto que eles conseguem se expressar nessa forma artística de forma bem livre. E acaba criando personagens bem humanos e bem reais, assim. Que muitas vezes na nossa mídia eu não vejo, porque eles acabam sendo forçados.
Nada é muito forçado. As coisas nesse anime são muito naturais. Os personagens eles parecem muito humanos e desenvolvidos de forma muito natural. Por causa dessa liberdade de expressão artística que eu acho muito importante. E eu acho que por isso acaba sendo a mídia japonesa hoje em dia está superando a nossa mídia. Querendo ou não, a nossa mídia ela é muito censurada. E muitos desses shows e coisas que a gente assiste acabam sendo não apenas censurados, mas eles tentam não lidar com certos tópicos por causa de uma questão de sensibilidade. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. No caso dos japoneses, eles parece que não estão muito ligando para isso. Então eles acabam tendo uma liberdade de expressão bem maior que a nossa e, no geral, desenvolver personagens de forma melhor e as histórias de forma melhor. Esse é um exemplo desses, né? Onde parece que os personagens eles são desenvolvidos muito bem, sem muitas restrições, né? A como alguma coisa tradicionalmente deveria aparecer ou como ela não deveria aparecer porque é tradicional demais. Os personagens são desenvolvidos de forma bem humana e eles parecem pessoas de verdade por causa disso. Nem tudo é meu favorito, nem tudo eu gosto, né, em anime, nesse anime, como as coisas são desenvolvidas, mas eu vou sempre falar, e também na parte sexual, né, que às vezes é um pouco insensível para algumas pessoas, mas eu vou falar, eu prefiro que seja assim e os artistas tenham a liberdade de expressão deles, do que seja uma coisa meio censurada, ou meio arroz branco sem sal, né, uma coisa bem café com leite. Eu prefiro que em alguma coisa eles acertem muito, em outras eles errem, ou que não fique muito bom, do que eles se restringam. Porque quando você começa a se restringir, parece que as coisas ficam muito comerciais, não tem coração, amor no meio. Claramente tem muito amor que foi posto nesse anime. Claramente tem o autor, o cara que fez esse anime, tem muita paixão pelo que ele faz e ele pôde expressar exatamente da forma que ele queria, né? E muitas vezes ele não faz isso da melhor forma ou da forma mais sensível, como muitos desses animes. Mas, de novo, porque ele pode se expressar de forma 100% livre, a gente acaba com um produto final que é mais humano do que muitas vezes a gente recebe aqui no Ocidente. Não sei se isso fez muito sentido. Bom, com isso dito, esse é o meu review. Eu tenho vários vídeos planejados para essa semana. Eu tenho um pouco mais de tempo essa semana. Desculpa que não saiu muito vídeo esses últimos dias. Teve o Natal, tudo isso. Tive família visitando fora do país. Minha família do Brasil veio aqui visitar. Eu vou tentar fazer mais vídeo aqui pro canal essa semana no geral. Se você tá afim de assistir mais coisa, você quer ver outras coisas que eu faço, como eu disse, eu vou repetir de novo, dá uma olhada no meu outro canal, Chamurus, @xeburus ou @xeburus. Eu fiz um EMV sobre esse anime, tem um EMV sobre o Frieren também. Eu vou refazer o meu do Naruto daqui a 2 meses e mudar algumas coisas que causaram o copyright strike. Tem memes, entre outras coisas também. Em minha análise, eu também faço essas mesmas análises de anime e reviews em inglês. Tem um pouco mais do meu conteúdo histórico lá, se isso é uma coisa que te interessa. E não são puramente traduções dos meus vídeos que eu ponho lá. Eu não consigo sentar e traduzir um vídeo. Eu nunca faço isso. Querendo ou não, vai sempre mudar uma coisa ou outra. Se você quiser ver minha perspectiva, e diz, querendo ou não, é interessante, porque a língua que você está falando permite você expressar certas coisas que você não consegue numa outra. Se você fala 2 línguas, só entender o que eu estou falando. A sua personalidade muda dependendo da língua que você está falando, é muito estranho. Se isso te interessa, ou se você quer só ir ver os animes, vai lá naquele canal. Se não te interessa também, fica por aqui mesmo. Um abraço para vocês. Tenho mais alguns vídeos planejados para essa semana. A próxima análise de anime que eu vou fazer provavelmente vai ser do Sword Art Online. Mas eu queria fazer antes um outro EMV do Sword Art Online que eu tô trabalhando, antes de eu fazer a análise dele. Então provavelmente vai ficar isso para essa semana. E se você quiser ver o EMV que eu vou soltar, o Anime Music Video da próxima análise, confere lá no meu outro canal que tá no link na descrição abaixo. Se você curtiu o vídeo, me dá um like. Se você não curtiu, dá um dislike. Se inscreve no canal se você quiser ver mais. Um abraço para todos vocês. E um Feliz Natal atrasado e um pré-Feliz Ano Novo.